Pronto está toda hora pra te defender. Tem sido fiel companheiro pra você no caminho, e em sua palma da mão Ele leva você. Se as lágrimas molham seu rosto, saiba que o Espírito Santo por Ele pra te consolar, e toda sabedoria enxugar seu pranto, e te mostra mais uma vez como sabe te amar, e quem Ele ama jamais é esquecido, está protegido pelas suas mãos. E nessa vida é abençoado, e na outra vida tem a salvação. Por amar você, Ele manda um anjo forte pra te defender, faz brotar água da rocha pra você beber. Multiplica azeite para sol e lua, se preciso for no mar, Ele abre uma rua. Por amor, Ele faz de você hoje um grande vencedor. Ele faz de você hoje um grande vencedor. Vamos colocar de pé, igreja. Vamos adorar ao Senhor, porque você é amado, você é escolhido para estar aqui essa noite, aleluia. Levante suas mãos, erga a sua voz, cante com toda a sua força, porque Ele é digno da nossa adoração. Em verdade, te adoramos. Em verdade,
adoramos, não há outros. te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. A paz do Senhor, querida igreja, amém? Queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias comigo, por gentileza. Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 13, é um texto bem conhecido de todos nós. Eu anotei aqui esbocei aqui algumas coisas que, extraído desse texto para nossa reflexão nessa noite, e queria compartilhar com os irmãos aquilo que já há alguns dias vem falando ao meu coração, e peço a ajuda de Deus e do Espírito Santo, que eu consiga transmitir da forma como compreendi, e entendo que será muito proveitoso para a nossa vida nessa noite. Diz assim a palavra de Deus: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus, João capítulo 13, tá, irmãos? Amém? Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que a sua hora de passar deste mundo para o Pai já tinha chegado, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, colocou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se Simão, Pedro, e lhe disse: Senhor, tu vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: o que eu faço não o sabes agora, mas o compreenderás depois. Disse Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo.
Respondeu Simão Pedro: Senhor, não apenas os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse Jesus: aquele que já se banhou não necessita de lavar, senão os pés. No mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem o haveria de trair. Foi por isso que ele disse: nem todos estáis limpos. Tendo terminado de lavar os pés dos discípulos, Jesus retomou as suas vestes, voltou para a mesa e perguntou: entendeis o que eu fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Eu vos dei o exemplo, para que façais o que eu fiz. Podeis tomar vossos assentos? Irmãos, é um texto muito conhecido de todos nós, e por vezes até mal compreendido por parte da cristandade, ou dos cristãos, mundo afora, inclusive até no Brasil, temos algumas igrejas, não estou criticando, estou apenas informando, algumas igrejas que literalmente se usam desse texto para fazer esse ritual, literalmente, do lava-pés. Só que muito mais que um ritual, precisamos entender o verdadeiro significado e as verdades que Jesus quis transmitir aos cristãos no texto que nós acabamos de ler. O lava-pés, ou esse ato de lavar os pés das pessoas, principalmente, né? Ou, propriamente, isso acontecia nas reuniões, nos almoços, jantas, quando um convidado chegava em uma determinada casa, ele era recepcionado dessa forma, que era uma forma de boa recepção, de afeto, mas muito mais que isso, era uma forma de purificação, de higiene, de purificação. Até porque pés e sandálias, se você for ver ao longo da Bíblia, eles são um sinal de, não os pés, mas as sandálias, mas os pés carregam sim, e são um sinal de impureza. As sandálias, principalmente, elas são de natureza ofensiva. Se você for ver, o próprio salmista diz que Deus colocará os meus inimigos por escabelo dos meus pés. Não havia nada mais humilhante para um derrotado que ficar por escabelo dos pés do seu vencedor. Era uma humilhação muito grande. E também sandálias e pés carregavam impurezas, era um sinal de impureza. Você pode ver que o próprio Moisés foi orientado a tirar as sandálias dos pés, porque o solo que ele estava pisando era um solo santo. Deus estava ali presente por meio da sarça. E quando Deus se manifestou, Deus disse: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu pisas é um lugar santo. Não é que a terra era santa em si, mas é porque Deus estava ali presente. Nós, os cristãos, não temos amuletos nem lugares santos. O lugar santo é onde está a presença de Deus. Hoje, aqui nesse lugar, enquanto estivermos aqui, enquanto Deus está aqui, isso aqui é um lugar santo, santificado ao Senhor, porque Deus está nesse lugar. Você crê dessa forma? Mas literalmente não precisa ninguém tirar o calçado aí não, tá? Isso nós, aplicando nos dias de hoje, está falando da reverência, do sinal de humilhação, de santificação, de purificação. Quando nós nos aproximamos de Deus, precisamos ter este entendimento, ter consciência disso,
que não podemos nos aproximar de qualquer maneira, porque aonde a presença de Deus está, ali é um lugar santo. E eu quero dizer, muito mais do que o templo, o culto, a reunião, Deus habita no teu ser, Deus habita em mim, Deus habita no seu povo, não só no meio do seu povo, mas Deus habita no seu povo, em nós. Nós somos a habitação de Deus, templos do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz que nós somos santos. Não somos santos por causa dos nossos predicados, das nossas virtudes, muito pelo contrário, nós somos santos porque somos santificados em Cristo, e a habitação de Deus em nós, pela fé em Cristo, nos torna santos. Deus nos aceita, é um status, né? Não é, na prática não somos perfeitos, mas é um status que adquirimos diante de Deus. Deus nos olha e nos vê em Cristo como santos. Por isso que Paulo, quando escreve às igrejas, ele diz, né, aos santos que estão em Corintos. Se for olhar a igreja de Coríntios, tinha litígio, tinha fornicação, tinha adultério, tinha um monte de problema na igreja, mas ele começa a carta dizendo, aos santos que estão em Corintos. Por quê? Porque a igreja é de Deus, e é Deus que trabalha nela, é Deus que purifica a igreja. Não são os homens trabalham como instrumentos, colaboram como instrumentos de Deus nesse processo de santificação, mas quem opera tanto o querer quanto o efetuar em nós, é o Espírito de Deus que habita em nós. Enfim, voltando ao texto aqui, ao esboço, Moisés foi convidado a tirar as sandálias. Josué, não muito diferente, quando ele, diante dos muros de Jericó, ele tem a visão do anjo do Senhor. Sabemos muito bem que era uma cristofania, era uma pré-encarnação do próprio Cristo no Antigo Testamento. Ele se manifesta entre a muralha e Josué vê o vislumbrar daquele ser de branco que se aproximava dele, e ele grita de longe, quem és tu? Tu és a favor ou tu és contra nós? Ele diz, eu não sou a favor nem contra, mas eu sou um príncipe dos exércitos celestiais. E tem mais uma coisa, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é santo. Porque ali estava o próprio Cristo, pré-encarnado, se manifestando a Josué, naquele evento, naquele momento. Enfim, para vocês terem ideia, por que eles são convidados a tirar as sandálias do pé? Porque as sandálias eram um sinal de impureza, os pés carregavam impureza. E nas reuniões, elas aconteciam dessa forma. Quando se reuniam para um jantar, para um evento, para uma reunião, na porta se deixava uma bacia, uma toalha e, segundo o costume da época, um escravo. Na falta de um escravo, se escolhia entre os convidados ou entre os membros, os que estavam reunidos, o de menos proeminência, para se colocar na porta e lavar os pés dos demais. Aqui, irmãos, não era muito diferente. Jesus estava reunido no cenáculo, para, naquele momento, celebrar a última Páscoa e instituir a Santa Ceia, ou melhor, a ceia, a gente criou o hábito de Santa Ceia, né? A ceia do Senhor, que é um ato santo, né? Podemos assim dizer, né? Consagrado a Deus. Mas ali estava para celebrar